Amados irmãos e irmãs, estamos realizando mais um encontro, mais uma formação a falar sobre Jesus Cristo, o homem Salvador e Redentor. Falamos da pessoa de Jesus Cristo nessas duas categorias, fazendo esse itinerário, esse caminho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação de Deus é a encarnação da pessoa do Filho. Desde toda a eternidade há em Deus uma intenção da encarnação. Contudo, só chegamos a tal verdade pelo acontecimento temporal de caráter definitivo. Mesmo sendo a pessoa do Filho que se encarna, a encarnação é sempre uma obra de toda a Trindade. Ou seja, mesmo sendo o Filho o Salvador, a encarnação de Jesus é uma obra de toda a Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A encarnação do Filho de Deus é que vai mostrar que Deus não é apenas uma ideia, ou o uno, ou o princípio dos filósofos, mas alguém vivo, um Deus que veio falar a nós, revelar-se a nós, amando e desejando ser amado. Isso é interessante. Perceber que este Deus que se encarna para se fazer presente na nossa caminhada de vida, na caminhada da humanidade. A encarnação aumenta o mistério do grande paradoxo para a razão humana, ou seja, o Deus experimentado por todo o cristianismo não é somente aquele Deus transcendental, imutável e infinito, mas é também, por meio da encarnação, o Deus que autocomunica seu amor pelo ser humano, se fazendo um de nós. Deus se faz humano para aproximar-se do ser humano. Deus se humilha encarnando-se para elevar seus filhos. Deus se encarna para ser o Salvador da humanidade, para ser o Redentor da humanidade. Então, falarmos de o homem, Deus, Jesus Cristo, o homem Redentor e Salvador, temos que falar de encarnação. Porque ali está a base para pensarmos o Salvador e Redentor. Precisamos pensar nesta base que é o encarnado, o Verbo que se fez carne. Não tem como dissociar. Estão intimamente ligados, há uma comunhão profunda entre encarnação, salvação e redenção. A encarnação não é apenas um acontecimento momentâneo, mas é o evento que marca a história da vida de Jesus. Toda a dicotomia que existia foi excluída e nele, em Jesus, não houve nenhuma distância entre suas palavras e suas obras, entre o seu ser e seu agir. A encarnação se tornou a ponte entre Deus e o ser humano no espaço e tempo. Nesse sentido, a fé cristã pressupõe crer em um Deus que assume a condição existencial humana. Repetindo, nesse sentido, a fé cristã pressupõe crer em um Deus que assume a condição existencial humana. Cristo não perde a sua forma de Deus se encarnando. Ele poderia ter se manifestado como Deus, mas renunciou ao direito de ser chamado como Deus. Jesus não aproveitou desta situação, da sua igualdade com Deus, ou seja, ele não usou do seu status divino. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Ou seja, Jesus, o homem Salvador e Redentor, se aproxima tanto do ser humano que assume a própria forma de humano. Ele não perde a sua essência divina, mas ele recusa o título de ser chamado como Deus, se fazendo homem, se aproximando cada vez mais da humanidade. Ao utilizar a sua condição em proveito próprio, ele fez justamente o contrário. Como Cristo no início estando em Deus, assim ele estava no mundo,
Como tudo por meio dele foi feito, assim também o mundo por meio dele veio a existir. Como a luz ilumina a escuridão, porém o mundo não o reconheceu. No hino de Filipenses encontramos o verbo, ou seja, o verbo humilhar-se, o verbo kenosis, a humilhação, que significa esvaziar-se, abrir mão de sua prerrogativa. Logo, Jesus na encarnação deixou a sua glória divina, o seu direito de ser chamado como Deus, para assumir a condição de homem. Consequentemente, o resultado é o Deus servo, provocador de perplexidade na compreensão humana, pois o homem servo é o contraponto natural do Deus servo, ou seja, Deus que se encarna na pessoa de seu Filho e se faz servo. Observando essas categorias, irmãos e irmãs, nós vamos construindo este homem salvador e redentor. Salvador para a humanidade, redentor dos pecados da humanidade. Salvação e redenção. O tema da kenosis, da humilhação, do esvaziar-se, que marca o hino de Filipenses, significa o ato de esvaziar-se de si mesmo, extenuar, reduzir-se a nada, sem perder a sua própria identidade. A kenosis divina, que começou com a criação do mundo, chega agora à sua forma completa e plena na encarnação do Filho. O processo kenótico, processo de humilhação, de esvaziamento, alcança seu objetivo no estado de humilhação. A sua significação teológica está no fato de o Novo Testamento utilizá-la para expressar a realidade de Jesus Cristo, Filho Verbo de Deus, que sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, aniquilou-se, humilhou-se e assumiu a condição humana. A auto-humilhação voluntária do encarnado vem do próprio Deus. Deus mesmo o exalta até a maior atitude e lhe confere seu próprio e supremo nome, Kyrios, Senhor. Ou seja, esse esvaziamento de Jesus Cristo, a kenosis, o processo kenótico, para se esvaziar, tanto para assumir a forma de humano, da humanidade, ou seja, se fez homem com nós, exceto o pecado. Por isso a comunidade cristã confessa com este hino por toda a criação que Kyrios é Jesus Cristo, o Senhor. O exaltado não é um segundo ser divino que está ao lado de Deus, mas é aquele por meio do qual acontece a obra escatológica de Deus, que provém do Pai e está direcionado para Ele, e só assim é incluso na unicidade de Deus. Por isso, Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Nós encontramos em Filipenses 2:9. A absoluta imutabilidade de Deus não permite entender a kenosis, o esvaziamento, como renúncia à natureza divina, mas unicamente como desprendimento da majestade divina, isto é, um desinteresse da majestade divina por um objetivo, um não apego, um despojamento, um esvaziamento, uma verdadeira atitude kenótica. Além da natureza divina que Jesus continuou possuindo, ele tomou a natureza humana. O Cristo, que se manifestou em forma de servo, é uma pessoa que possui uma natureza divina e uma natureza humana. Deste modo, a kenosis é um dogma de fé, que afirma a verdadeira identidade de Jesus Cristo, a saber, ele é Deus e Filho de Deus, Salvador e Redentor da humanidade. Em todos os símbolos de fé se expressa a crença na Igreja, na divindade e filiação divina de Jesus Cristo, isto é, ele possui a infinita natureza divina com todas as suas perfeições, por ter sido gerado eternamente por Deus Pai. É, portanto, reta fé que cremos e professamos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e é homem, tanto Deus como igualmente o homem. É Deus gerado antes dos séculos da substância do Pai, e é homem nascido do século da substância da Mãe. Perfeito Deus, perfeito homem. Homem e Deus, Salvador e Redentor. Se fez homem como nós, assumiu todas as condições da humanidade, exceto o pecado. Deus não veio ao encontro do homem somente em essência divina, mas tem essência divina e humana. O seu Filho feito homem e crucificado. A ruptura com Deus é querer saltar prepotentemente o tempo,
ignorar a própria condição de criatura e a própria encarnação, a presença de Deus em nossa vida e em nossa realidade, arrogando a si mesmo de onipotência e decisão por si próprio. A característica do autoesvaziamento propriamente é chamada de caridade ou doação. Da mesma maneira, o ser humano consegue aprender na pobreza e na doação, na medida em que possui potencial, mas plenamente só se encontra em Deus, neste Deus que é amor. Na doação, o homem consegue desenvolver atitudes de colaboração, de compaixão, e à medida que os desenvolve, o homem se humaniza e se abre ao transcendente. O homem participa da natureza divina quando se supera absolutamente, quando constitui uma transcendência viva, se abre para ele mesmo. É a plenitude humana visualizada no encontro total com Deus que não se realiza apenas na glória, mas no processo da vida mortal, no caminho da fé, no amor, na esperança e na filiação. No evento da encarnação, Deus assume a existência humana, eis que o Filho é enviado no tempo e no espaço. Jesus assume o ser humano inteiramente, portanto, ele não é apenas uma aparência humana. Tudo o que faz parte da essência da natureza humana foi assumido por Jesus na encarnação. Ele se fez homem como nós, exceto no pecado. A solidariedade da encarnação, Deus como ser humano, fundamenta o projeto salvífico para toda a humanidade. Com efeito, o Filho no qual Deus cria o mundo é o Cristo da glória, divinamente gerado na morte para a salvação de todos. Deus é o Salvador dos homens em Cristo, quando gera para eles, através da morte, na glória. Ele é também seu Criador, porque os cria em Cristo, pela mesma geração. Tudo é criado nele, como tudo é salvo nele, na ação paterna em relação ao Filho neste mundo. O Filho é homem e Deus, possui as duas naturezas. Após a encarnação, que permanece também após a ressurreição, Jesus é Deus e, portanto, é adorado e glorificado. Ele não tem a aparência de Deus, mas é o próprio Deus encarnado, pois nosso Salvador e Senhor, em sua relação com o Pai e Deus do universo, é não uma só carne, mas um só Espírito. Mas o que é superior à carne é o Espírito, um só Deus. Jesus é gerado na mesma substância do Pai, portanto, ele é, como nós chamamos, homoousios, pois a natureza divina possui a natureza divina e a natureza humana. Além disso, pela encarnação no ventre de uma mulher chamada Maria, ele também possui a natureza humana. Assim, em Jesus coexistem duas naturezas, que não sofrem divisão, nem mistura e nem separação. No discurso cristológico, precisamos abordar a dimensão acerca do pensamento mariológico. Maria nasceu numa família humilde, mas foi engrandecida pelo projeto de Deus para a sua vida. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. O sim mais importante da história de toda a salvação foi dado por uma mulher. O anúncio do evento encarnatório mudou todo o percurso da história. Maria é aquela que compreende no seu ser a divindade e a humanidade de seu Filho. Desta maneira, é missão de toda a Igreja, constituída por Jesus Cristo, adorar a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e venerar gloriosamente a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos foi dada por mãe aos pés da cruz. Esta união da mãe com o Filho na obra da redenção alcança o ponto culminante no Calvário, onde Cristo se ofereceu a si mesmo, a Deus, como vítima sem mancha, e onde Maria esteve de pé, junto à cruz, sofrendo profundamente com seu unigênito e associando com o ânimo maternal ao seu sacrifício, consentindo amorosamente na imolação da vítima que ela havia gerado e oferecendo também ela ao eterno Pai. Pela obra de seu Filho Redentor, por meio de uma graça singular e especial, Maria foi preservada do pecado original, do qual decorre uma santidade pessoal, a preservação frente à concupiscência e à liberdade do pecado. Maria também foi redimida aos pés, aos céus, por meio da graça de seu Filho, isto é, ao final de sua vida terrena, ela alcançou a consumação da totalidade de sua existência humana, sendo assumida na glória celeste de Deus. Enfim, a partir da função histórico-salvífica,
Maria está intimamente unida à obra soteriológica. No tocante à Igreja, mostra-se como o primeiro membro da comunidade de fé que tem seu princípio em Cristo. Ela é, portanto, a pessoa em quem se revela, de maneira arquetípica e exemplar, o alcance total da relação do ser humano com as três pessoas divinas. Maria é a primeira e plenamente redimida, e cunha aquele pró-existência que, a partir de Cristo, determina internamente todos os membros da Igreja. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós percebemos, dentro dessa reflexão, que para pensarmos Jesus, o homem salvador e redentor, é preciso falar de encarnação. Ao falarmos de encarnação, precisamos ressaltar que o encarnado é da mesma substância de Deus, substância divina, e recebe no ato da encarnação, como evento histórico, que rompe o tempo, o espaço, a história, recebe de Maria a natureza humana, homem e Deus. Este é o Redentor, e faz isso, e isso acontece para a nossa salvação, a salvação da humanidade. Por isso é o homem salvador, e esta salvação é para a remissão dos pecados, ou seja, para resgatarmos a nossa comunhão com Deus, homem salvador e homem redentor. Por isso, amados irmãos e irmãs, continuemos professando a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador e Redentor. Deus os abençoe e os guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.